Olá, sejamos todos bem-vindos à leitura e estudo do livro Missionários da Luz. Estaremos agora no capítulo 10º. E, como já nos dois últimos capítulos anteriores, o 8 e o 9, por serem muito extensos, nós estamos dividindo a gravação em dois vídeos, onde já no título a gente já seleciona como sendo o vídeo daquele mesmo capítulo número 1 de 2 e o número 2 de 2, para que as pessoas possam vê-los e estudá-los na ordem, ok? O capítulo 10 trata de materialização, né? Nós vamos ver nesse capítulo, de acordo com os relatos de André Luiz, junto de seu instrutor, o Alexandre, de Nosso Lar, onde vamos ver os processos que são estabelecidos na Terra, e principalmente no plano espiritual, para que a materialização de algum espírito ocorra numa sessão mediúnica especial. Antigamente, esse tipo de manifestação era relativamente, vamos dizer, mais comum, e hoje, praticamente, quase nada mais é realizado nesse campo, né? E nós vamos ver aqui nesse capítulo por que este fenômeno mediumínico não ocorre hoje com mais frequências, tá bom? Então, nós vamos iniciar o capítulo 10º, Materialização, com os relatos de André Luiz. Diz ele: em virtude do meu interesse no estudo dos fenômenos de materialização, não hesitei em solicitar o prestigioso concurso de Alexandre, que se colocou gentilmente ao lado de meus desejos. Nosso grupo, informou atencioso, não realiza trabalhos dessa espécie, mas não teremos dificuldade em recorrer a outros amigos. Temos companheiros devotados cooperando em núcleos de atividade desta natureza. E porque revelasse minha profunda curiosidade científica, o orientador prosseguiu. Trata-se de serviço de elevada responsabilidade, porquanto, além de exigir todas as possibilidades do aparelho mediúnico, há que movimentar todos os elementos de colaboração dos companheiros encarnados presentes às reuniões destinadas a estes fins. E aí é que nós vamos ver que exatamente são os encarnados nesse tipo de reunião que acabam não se comportando da maneira mais adequada e compatível com o movimento, com o momento divino. Se houvesse perfeita compreensão geral, respeito aos dons da vida, e se pudéssemos contar com os valores morais espontâneos e legitimamente consolidados no espírito coletivo, estas manifestações seriam as mais naturais possíveis, sem qualquer prejuízo para o médium e os assistentes. Está aí. Exatamente, nós encarnados ainda não estamos devidamente preparados para esse tipo de manifestação. Continua Alexandre. Acontece, porém, que são muitos raros os companheiros encarnados dispostos a condições espirituais que semelhantes trabalhos exigem. Por isso mesmo, na incerteza de colaboração eficiente, as sessões de materialização efetuam-se com grandes riscos para a organização mediúnica e requisitam um número dilatado de cooperadores de nosso plano. Compreendo, intervém André. Muitas vezes, quando envolvidos na carne, não sabemos conduzir a pesquisa intelectual. Certíssimo, diz Alexandre. Se a indagação científica estivesse acompanhada dos seguros valores do sentimento, do caráter, da consciência, outras seriam as realizações em vista da luz da espiritualidade acesa para o caminho. Mas quase sempre somos assediados pela exigência repleta de pretensões e daí os fracassos inevitáveis. O orientador amigo continuou a série de esclarecimentos morais, belos e edificantes, e esperei ansioso um instante de observar estes serviços prodigiosos dos trabalhadores espirituais,
os quais se realizam com grande surpresa para os estudiosos da crosta. Alexandre, dedicado como sempre, obsequiou-me com todas as providências necessárias. Amigos atenciosos incumbiram-se de atender minha curiosidade sadia e fui notificado de todas as medidas levadas a sério. Na noite aprazada, Alexandre, que me proporcionava a satisfação de seguir-me de perto, conduziu-me à casa residencial onde teria lugar uma assembleia diferente. A reunião seria iniciada às 21 horas, mas com antecedência de 50 minutos estávamos ambos ali, na sala íntima, acolhedora e confortável, onde grande número de servidores de nosso plano iam e vinham. Os trabalhos eram superintendidos pelo irmão Calimério, entidade superior à condição hierárquica de Alexandre, que, recebido carinhosamente por ele, assim se externou, depois de apresentar-me. Vim aqui, Calimério, no propósito de atender ao aprendizado deste companheiro. André desejava inteirar-se quanto aos serviços de materialização e tomei a liberdade de apresentá-lo. Entretanto, não nos encontramos aqui como simples observadores. Se possível, trabalharemos também. Alexandre, replicou Calimério, muito gentil, evidenciando extrema delicadeza de trato. A tarefa é de todos nós. Proporcione ao nosso novo amigo todos os valores de que possamos dispor e desculpe-me se não posso assisti-los pessoalmente. A supervisão dos trabalhos desta noite permanece a meu cargo, todavia estejam à vontade. E fixando em mim os olhos muito lúcidos, acentuou. Observar para realizar é serviço divino. Demandamos respeitoso o interior doméstico. Admiradíssimo, notei a enorme diferenciação de ambiente. Não havia ali, como em outras reuniões a que assistira, a grande comunidade de sofredores às portas. A residência particular onde se efetuariam os trabalhos chegava a ser isolada por extenso cordão de trabalhadores do nosso plano, num círculo de 20 metros em derredor. Percebendo minha estranheza, Alexandre replicou. Aqui, André, é indispensável o máximo cuidado para que os princípios mentais de origem inferior não afetem a saúde física dos colaboradores encarnados, nem a pureza do material indispensável aos processos fenomênicos. Em vista disso, torna-se imprescindível insular o núcleo de nossas atividades, defendendo-o contra os acessos de entidades menos dignas através das fronteiras vibratórias. O processo de materialização envolve um certo risco para o médium e para o espírito que vai se materializar, como nós veremos adiante, e será na segunda gravação deste capítulo, onde o médium, que se denomina para nós como médium de efeito cisco, ele é um médium que dispõe de grande material ectoplásmico, né? De que é extraído do seu corpo físico, que será o material básico para que seja feita a materialização. Inclusive, no processo, são também utilizados recursos da própria natureza terrestre, ok? Sigamos adiante no nosso estudo. Observando a extensão dos cuidados postos em práticas, perguntei se é preciso tamanho zelo no que se refere ao nosso campo de serviço, não se fará a mesma exigência aos companheiros encarnados como uma função de assistente? Alexandre sorriu, compreendendo a sutileza da minha interrogação, e respondeu: todo o perigo desses trabalhos está na ausência de preparo dos nossos amigos na crosta, os quais, na maioria das vezes, alegando impositivos científicos, se furtam a comezinhos princípios de elevação moral. Quando não se verifica o devido cuidado por parte deles, o fracasso pode assumir características terríveis, porque os irmãos que estabelecem as fronteiras vibratórias no exterior do recinto não podem impedir a entrada das entidades inferiores absolutamente integradas com as suas vítimas terrenas, né?
Se existem entidades inferiores ao longo da nossa existência junto à crosta terrestre, né, e que não nos perturbam como encarnados, mas muitas vezes aqueles como nós ainda não temos aquela elevação moral adequada, né, carregamos os nossos personagens obsessores, né? Existe o personal training e existe o personal obsessor. É aquele amigo que nós prejudicamos ou nos prejudicamos mutuamente em outras existências, o qual a gente só conseguirá fazer com que ele possa seguir o seu caminho, nós mudando a nossa própria atitude perante a todos aqui na Terra. Demonstração de amor é o que mais faz com que nós nos completemos em termos espirituais para a elevação em conjunto. Há obsidiados que se sentem tão bem na companhia dos perseguidores que imitam as mães terrestres agarradas aos filhos pequeninos, penetrando recintos consagrados a certos serviços, com que não se compadece ainda o espírito infantil. Quando os amigos menos avisados ingressam nas tarefas em tais condições, as ameaças são verdadeiramente inquietantes. Então aqui, considera André Luiz, não devem entrar as vítimas do vampirismo. A rigor não deveriam entrar. Mesmo porque há outros centros onde podem ser socorridas, mas algumas vezes a caridade fraternal aconselha a tolerância, mesmo em ambientes como estes. E após ligeira pausa, acentuou: por isso mesmo, André, as reuniões para serviços de materialização aparecem raramente. A homogeneidade aqui deve ser muito mais intensa. Consagra-se a maioria das nossas atividades ao esforço da caridade cristã. Neste ambiente, porém, limita-se o trabalho a certas demonstrações de sabedoria espiritual. O homem, contudo, em sentido geral, não sabe, por enquanto, compreender a essência divina de tais demonstrações e quase sempre acorrem a elas com raciocínio acima do sentimento. Pelas inquietudes da investigação, perdem muitas vezes os valores da cooperação e os resultados são negativos. No dia, porém, em que conseguirem trazer o coração iluminado, receberão alegrias iguais àquela que desceu sobre os discípulos de Jesus, quando, de portas cerradas, em sublime comunhão de amor e fé, receberam a visita do Mestre perfeitamente materializado. Depois da ressurreição, em casa humilde de Jerusalém, de conformidade com as narrativas dos evangelhos. Em virtude de haver Alexandre entrado em silêncio por alguns instantes, intensifiquei as minhas observações. Surpreendido, notei o esforço de 20 entidades de nobre hierarquia que movimentavam o ar ambiente. Em seus gestos rítmicos, semelhavam-se a sacerdotes antigos que estivessem executando operações magnéticas de santificação interior do recinto. Atendendo-me ao espírito de pesquisa, Alexandre esclareceu: não se trata de hierofontes em gestos convencionais. Aqui a palavra hierofontes, né, eu acho que não é de conhecimento comum em geral, né, eu fui pesquisar. Hierofonte era o grande sacerdote que presidia o culto de Eleusis na antiga Grécia, né. Então, Alexandre esclarece: não se trata aqui de hierofontes em gestos convencionais. Temos ali esclarecidos espíritos cooperadores do serviço que preparam o ambiente, levando a efeito a ionização da atmosfera, combinando recursos para efeitos elétricos e magnéticos. Nos trabalhos deste teor, reclamam-se processos acelerados de materialização e desmaterialização de energia. As entidades manifestantes no campo visual de nossos amigos encarnados quase sempre são criaturas eminentemente ligadas à crosta e aos planos de sensações, mas os organizadores legítimos da tarefa em curso são verdadeiros e competentes orientadores dos planos espirituais, com grandes somas de conhecimento e responsabilidade.
Vemos que aqui o espírito que se materializa junto aos encarnados, né, são espíritos normalmente ligados à crosta terrestre e ainda afeitos às sensações do próprio corpo físico, né? Mas quem cuida dos processos de higienização, segurança, lá no plano espiritual, são entidades mais adiantadas no processo moral. Estes amigos, explicou Alexandre, estão encarregados de operar a condensação do oxigênio em toda a casa. O ambiente para a materialização de entidades do plano invisível aos olhos dos homens requer elevado teor de ozônio e, além disso, é indispensável semelhante operação a fim de que todas as larvas e expressões microscópicas de atividade inferior sejam exterminadas. A relativa ozonização da paisagem interior é necessária como trabalho bactericida. Essas larvas a que Alexandre se refere, né, muitas das vezes são larvas psíquicas emanadas dos espíritos, dos pensamentos nossos, de encarnados, que ainda muitas vezes não sabemos dominar os nossos sentimentos. E depois de um certo gesto significativo, acrescentou: o ectoplasma, André, ou força nervosa que será abundantemente extraída do médium, não pode sofrer sem prejuízos fatais a intromissão de certos elementos microbianos. Logo após, André repara surpreendido o trabalho de várias entidades que chegavam do exterior trazendo extenso material luminoso. São recursos da natureza, informa Alexandre, que os operários do nosso plano recolhem para o serviço. Trata-se de elemento das plantas e das águas, naturalmente invisíveis aos olhos dos homens, estruturados para o reduzido número de vibrações. E serão aproveitados neste trabalho da noite? Sim, André. Serão mobilizados pela ação dos orientadores. Neste instante, pessoas familiarizadas com a reunião penetravam na sala, tomando os lugares que lhe eram habituais. Estabeleceu-se entre os encarnados ligeira conversação, na qual se comentavam os trabalhos levados a efeito anteriormente. Não se passaram muitos minutos e a jovem médium, afável e simpática, deu entrada no recinto. Acompanhada por diversas entidades, dentre as quais se destacava um amigo de elevada condição que parecia chefiar o grupo de servidores. Esse exercia considerável controle sobre a moça que a ele se ligava através de tênues fios de natureza magnética. Sentindo-me a insopitável curiosidade, Alexandre me esclareceu. O controlador mediúnico é o irmão Alencar, que também foi médico na Terra. Calimério é o dirigente legítimo encarregado da supervisão dos trabalhos em nosso círculo. Como notasse a minha estranheza, Alexandre reiterou. Alencar é o orientador do aparelho mediúnico para as atividades de materialização propriamente dita. Vamos nos aproximar dele. Muito sensibilizado, recebi a saudação do novo amigo, que nos acolheu afetuosamente. Ser-nos-á muito útil a presença de ambos, disse-nos Alencar, porquanto necessitamos de colaboradores para auxílio magnético ao organismo mediúnico. Estamos à sua disposição, acentuou Alexandre satisfeito, tomando lugar nós entre os seus assistentes. Alencar agradeceu no gesto expressivo de sincero contentamento. Entre os colaboradores figurava uma criatura muito querida ao meu orientador. Tratava-se de Verônica, que havia sido exímia enfermeira na crosta terrestre e que me colocou à vontade conversando amavelmente. Irmão Alexandre, disse ela depois de alguns momentos de palestra carinhosa, iniciemos agora o auxílio magnético. Precisamos incentivar os processos digestivos para que o aparelho mediúnico funcione sem obstáculos. Não tive ensejos para interpretações verbais. Alexandre endereçou-me significativo olhar, convidando-me a incentivar as observações. Ele, Verônica e mais 3 assistentes diretos de Alencar
colocaram as mãos em forma de coroa sobre a fronte da jovem e vi que suas energias reunidas formavam um vigoroso fluxo magnético que foi projetado sobre o estômago e o fígado da médium, órgãos estes que acusaram imediatamente novo ritmo de vibrações. Concentravam-se as forças emitidas gradualmente sobre o plexo solar, espalhando-se por todo o sistema nervoso vegetativo e, com espanto, observei que se acelerava o processo químico da digestão. As glândulas do estômago começaram a segregar pepsina e ácido clorídrico em maior quantidade, transformando rapidamente o bolo alimentar. Admirado, reconheci a elevada produção de enzimas digestivas e vi que o pâncreas trabalhava ativamente, lançando grandes porções de tripsina na parte inicial dos intestinos, que figuravam grande hospedaria de bacilos acidificantes. Valendo-me da oportunidade, analisei o fígado, que parecia sofrer especial influenciação, notando-lhe a condição de órgão intermediário, não somente com funções definidas na produção da bile, mas também exercendo importante papel nos fenômenos nutritivos relacionados com a vida dos glóbulos do sangue. As células hepáticas esforçavam-se apressadas, armazenando recursos da nutrição ao longo das veias interlobulares que se assemelhavam a pequeninos canais de luz. Vejam o trabalho que nós, médios, possamos dar ao plano espiritual. No caso, a moça, que é a médium de efeitos físicos para o fenômeno da materialização, ela, na realidade, ela fez uma refeição frugal bem leve, mas mesmo assim a espiritualidade teve que acelerar os seus processos digestivos para que, durante a obtenção do ectoplasma no corpo dela, não sofresse a intervenção dos processos químicos do nosso próprio corpo físico naturalmente, né? Daí a necessidade da intervenção espiritual. Agora imaginem nós quando em sessões mediúnicas, né, levamos a efeito alimentações muito pesadas, muito gordurosas, às vezes com alcoólicos que são totalmente prejudiciais, como nós vamos ver logo adiante, e damos tanto trabalho à espiritualidade que muitas das vezes nós que achamos que estamos trabalhando, contribuindo com alguma coisa, estamos isolados numa cúpula para não prejudicar os trabalhos ali da sessão mediúnica. Continuando, em poucos minutos o estômago da médium permanecia inteiramente livre. Agora, exclamou Verônica a serviçal, preparemos o sistema nervoso para a saída da força. Reparei na diferenciação dos fluxos magnéticos agora, diante da nova operação posta em prática. Separaram-se os assistentes de algum modo e, enquanto Alexandre projetava a energia que lhe era peculiar sobre a região do cérebro, Verônica e os companheiros lançavam os recursos que lhe eram próprios sobre todo o sistema nervoso central, encarregando-se cada um de determinada zona dos serviços cervicais, dorsais, lombares e sacros. As forças projetadas sobre a organização mediúnica efetuavam limpeza eficiente e enérgica, porquanto via espantado os resíduos escuros que se lhe eram arrancados dos centros vitais. Sob o fluxo luminoso da destra de Alexandre, o cérebro da jovem alcançava brilho singular, como se for espelho cristalino. Todas as glândulas mais importantes resplandeciam à maneira de núcleos vigorosos, excitados por elementos sublimes. Debaixo da chuva de raios espirituais em que se encontrava a médium, deixava perceber o trabalho divino de que era objeto, na intimidade de todas as células orgânicas que pareciam restaurar o equilíbrio elétrico. Terminada a tarefa, Alexandre acercou-se de mim, observando ante a minha indisfarçável curiosidade.
O aparelho mediúnico, André, foi submetido a operações magnéticas destinadas a socorrer-lhe o organismo nos processos de nutrição, circulação, metabolismo e ações protoplásmicas, a fim de que seu equilíbrio fisiológico seja mantido acima de qualquer surpresa desagradável. Prosseguindo o exame dos trabalhos em curso, reparei que Verônica alçava agora a destra sobre a cabeça da jovem, demorando-a no centro da sensibilidade. Nossa irmã Verônica explicou o meu amável orientador, está aplicando, Verônica, passes magnéticos com o serviço de introdução ao desdobramento necessário. Neste momento, porém, algo aconteceu de estranho no círculo das nossas atividades espirituais. Percebeu-se grande choque de vibrações do recinto. 2 servidores aproximaram-se de Alencar e um deles explicou espantadiço: o senhor fulano aproxima-se, porém, em condições indesejáveis. O que aconteceu? Indagou o controlador seguro de si. Bebeu alcoólicos em abundância e precisamos providenciar-lhe o ensilamento. O controlador esboçou um gesto de contrariedade e murmurou, encaminhando-se para a porta de entrada: é muito grave. Nós neutralizemos a sua influência sem perda de tempo. E aqui nós interrompemos esta gravação para que não fique tão extensa como é o capítulo 10º, né? E em seguida, no próximo vídeo, nós faremos a gravação da leitura e estudo do capítulo 10º, materialização da obra Missionários da Luz de André Luiz, psicografia do querido e amado Chico Xavier, né? Fiquem com Deus, muito obrigado e um beijo a todos. Prossigam acompanhando estes nossos estudos, que faz com que a nossa consciência espiritual e moral se amplie.